sou a Lu Ribeiro, esse é o Lu Explica. Desde já peço para que vocês se inscrevam no meu canal, ativem o sininho, se gostarem do vídeo, curtam, compartilhem e vamos embora falar sobre esse assunto que é bem polêmico e que a gente não costuma estudar lá no ensino médio. O que é que tem a ver a histeria feminina com o surrealismo? Primeiro a gente precisa entender o que é histeria. A histeria, ela vem de um termo arcaico grego que significa útero, tá? E aí a gente já entende que esses estudos da histeria eram mais associados à mulher. Inclusive, o psicanalista que estudou essa doença, né, o Jean Marty, que era francês, ele diz que a mulher tem uma predisposição a ter a histeria por ser mulher, tá? E aí a gente contextualizando aí essa história toda, a histeria era um conjunto de vários sintomas, tanto psicológicos quanto físicos, tá? Então, a gente tem aí a convulsão como um dos sintomas da histeria, a gente tem sintomas relacionados à depressão também como histeria, tá? Então, tudo isso daí, esse combo que não tem muita especificidade e acabou sendo um termo genérico. Quando a pessoa apresentava algum tipo de sintoma que poderia ser enquadrado à histeria, era diagnosticada dessa forma, tá? Então, lá em meados de 1893, 1895, Jean Marty potencializou esses estudos, tá? Inclusive, um dos discípulos dele vai ser Freud, tá? E aí, esse Jean ele vai fundar um hospital que é específico para pessoas que apresentam a histeria. E aí eu queria falar um pouco sobre o livro de uma historiadora, tá? O nome do livro é Louca, Má e Triste, uma história sobre mulheres e os médicos da mente. Esse livro é de 2007 e é a historiadora Lisa Apiganesi, tá? Então a foto dela tá aqui e o nome dela é bem complicado, tá? Por isso que eu tô filando. E aí eu queria citar para vocês do meu caderninho uma das partes, né, do livro que ela comenta sobre isso. Descrevia a loucura erótica, repleta de contradições, que poderia manifestar-se em todas as partes de uma mulher e apresentar uma variedade absurda de sintomas, embora nenhum deles tivesse qualquer base real e detectável no corpo, tá? Então, esses estudos que esse Jean Martin fez relacionados à histeria, você percebe que a própria historiadora fala que não existe uma especificidade, né? Então, assim, é uma coisa genérica. E aí, o que acontece? Em determinado momento, ele começou a fazer estudos em pacientes de forma pública, tá? Então, a paciente era analisada e existia uma plateia vendo ele analisando e a paciente tendo os sintomas, tá? E essa plateia era composta por homens, tá? E muitas vezes essas pacientes eram atrizes que performavam os sintomas da histeria, tá? Então vejam, a partir desse posicionamento existiu uma erotização da doença, certo? Então era os homens que ali estavam gostavam de ver a mulher porque acabava exibindo alguma parte do corpo, tá? Porque existia uma sensação de vulnerabilidade. Então era tido como algo sensual, a mulher ali se contorcendo e aflorava a fantasia masculina. E aí vejam que coisa, né? A gente está falando de uma doença, né? E essa posição de submissão e de falta de controle do próprio corpo excitava alguns dos homens, tá? E aí a coisa tomou uma proporção tão grande, né, que o genial aqui psicanalista Jean teve a ideia brilhante de fazer um livro com fotografias de mulheres tendo ataques de histeria. Vejam só. Então, essas fotografias, elas eram propositalmente sensuais, tá? E elas foram publicadas em livro. Inclusive, era como se o fotógrafo fosse um voyeur, né? Digamos assim, pelas posições que as mulheres precisavam fazer para tirar essas fotografias. E aí aconteceu um efeito duplo. As mulheres que começaram a ver, começaram a tomar aquilo ali como ideal e a tentar reproduzir o que viam nas fotos, e os homens tinham excitação, certo? Então, basicamente, essa questão da histeria tomou esse rumo, certo? Que é absurdo, tá? E que se a gente for comparar
a questão da pornografia, a gente consegue fazer uma associação tranquila, né, de observação de uma mulher em posição de submissão e falta de controle sobre o seu corpo, tá? Então, a gente pode associar isso daí a uma cultura de estupro, pode associar isso daí à pornografia, enfim, tá, galera? E como é que isso aí tudo vai se enquadrar no surrealismo? Os criadores do surrealismo, tá? Eles utilizaram desse livro, que inclusive, deixa eu até falar aqui o livro, é Icografia Fotográfica de La Salpêtrière, que era o hospital que o Jean Martin criou, tá? Esse livro foi publicado em 1876, 1880, tá? E aí, essas fotos mais estudos foram a base para o surrealismo lá em 1928, tá? Então, o André Breton e o Louis Aragon, eles publicaram um artigo falando sobre essa questão da histeria. E aí, a gente tem o seguinte, eles escreveram assim: celebrar o 50º aniversário da histeria, a maior descoberta poética do fim do século XIX. E aí eles falam em histeria juvenil, né? Porque eram sempre mulheres muito jovens, de corpos muito bonitos, tá? Histeria não é um fenômeno patológico e pode ser considerada em todos os aspectos um supremo meio de expressão. A gente está falando de uma doença, tá? E aí tem outras coisas que eu quero mencionar para vocês, que é o seguinte: existiu um livro, Nadja de Bertrand, de 1928, e tem uma seguinte citação: beleza será convulsiva ou não será. E que a histeria, na verdade, era uma excitação que não era satisfeita. Então, quer dizer, as mulheres tinham tanto desejo sexual reprimido que acabava explodindo em forma de histeria. E qualquer coisa que a mulher tinha nesses anos aí, e durante um bom tempo, tá? Que inclusive até na série Mad Men é citada a histeria, qualquer coisa, os homens já classificavam que as mulheres estavam histéricas. Tá? E aí, para a gente associar mais ainda ao surrealismo, a gente tem Salvador Dalí, tá? Salvador Dalí, ele reproduz essa questão da histeria nas obras dele, tá? E ele fala o seguinte: sensibilidades artísticas expressas pela loucura e pela paranoia. E o nome da obra é Fenômeno de Êxtase, de 1933. Rostos de mulheres histéricas. Então, assim, ele tinha esse lance com a histeria, tá? Que é um ponto que a gente pode, como eu estava falando, e perceber o quanto que o corpo da mulher é objetificado e é como se tudo que acontecesse com o corpo da gente, inclusive uma doença, fosse enquadrado para satisfazer os homens. Tá? Então, é uma coisa que eu quero que vocês reflitam e que vocês percebam que a gente pode associar que sim, até os estudos psicanalíticos, os estudos científicos, em algum dado momento, utilizaram-se de sua posição para se aproveitar da mulher de alguma forma, tá? E até induzir algumas a fingir ter histeria para que os homens sentissem desejo por elas. Então, eu acho que vale a reflexão, tá? A gente enaltece muitos artistas, mas a gente não sabe exatamente, muitas vezes, o que esses artistas propagavam, a responsabilidade que a arte tem. Então, Salvador Dalí é super enaltecido, mas ele se aproveitou de uma doença, tá? E utilizou dela para fazer arte de uma forma distorcida, tá? Porque, na verdade, a doença não era realmente estudada, tá? Não foi realmente destrinchada como deveria, tá? E é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem, compartilhem, ajudem a professora blogueirinha e até o próximo vídeo, gente. Beijo pra vocês, até a próxima. Tchau, tchau.